Eu acredito que você usar um efeito aqui no teclado dá um melhor acabamento para a sua sonoridade, sem contar que soa muito mais profissional. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou te passar 5 efeitos que você precisa usar no seu teclado. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, eu sou o Milo Andreu e hoje vamos falar sobre 5 efeitos para você usar aqui no teclado. E o primeiro deles é o reverb. Esse efeito nada mais é do que uma reflexão de uma fonte sonora. Imagina o seguinte, eu estou falando aqui com vocês, minha voz está sendo emitida. Imagina que minha voz é como se estivesse saindo uma seta dela. Essa seta ela sai, bate em alguma coisa, reflete em alguma coisa, e por sua vez vai para outro lugar e fica batendo até perder sua força. Isso é reflexão. Essa reflexão ela é influenciada totalmente pelo ambiente. Então se eu estou numa sala maior, minha reflexão vai demorar mais para acontecer. Com o pé direito mais alto, mesma coisa. E esse tipo de sala, esse tipo de reflexão gera vários tipos de reverb para eu usar nos meus efeitos. Que inclusive essa reflexão muda também de acordo com a quantidade de coisas dentro de uma sala. Por isso que eu tenho esses painéis aqui no fundo, para eu evitar o máximo possível essas reflexões. Eu não tenho nenhum som acontecendo, vou colocar o som de piano, tá rolando, e agora sim eu vou ligar o reverb. E aí, no caso desse teclado, eu tenho 6 tipos. Eu tenho o Stage 1, o Stage 2, o Hall 1, Hall 2, Room 1 e Room 2. Isso daqui muda o tamanho da sala e a profundidade da sala. Reparem a diferença. E esse botãozinho aqui, ele me dá a quantidade de reverb que eu quero colocar. Vou deixar no primeiro. No 2. Três. No Hall 2. Room 1, já um pouco mais contido, e Room 2. Repare que ele muda bastante de uma sonoridade de uma sala para outra. Ó. Esse é um efeito que você pode usar para dar um acabamento e principalmente uma ambiência para sua sonoridade. Repare nessa música aqui como faz diferença para o timbre. Com o reverb. Agora eu vou desligar tudo, vou deixar o timbre o mais seco possível. Muda bastante, ele dá um acabamento muito mais quadrado, mais duro, o timbre não fica tão macio para ouvir, digamos assim. Isso daqui, pessoal, não é um recurso exclusivo desse teclado aqui não. Se você pega um arranjador um pouquinho mais legal, assim, não tão de entrada, se bem que os modelos mais novos até pode ter um reverb, algum efeitinho, mas um modelo mediano de arranjador ou até mesmo um sintetizador de entrada, você já encontra alguma quantidade boa de efeitos, às vezes até mais que esse teclado. Esse teclado ele não é muito voltado para isso. Eu tenho alguns efeitos principais só. E continuando, vamos falar do nosso segundo efeito, que é o delay, ou delay, não sei como você quer falar. E é o seguinte, esse efeito, ele pega uma fonte sonora, um som que eu vou emitir. De novo, vou zerar aqui, vou colocar meu piano seco, sem nada. Ele pega essa fonte e faz uma cópia dela. E aí você fala para ele quantas vezes você quer que essa repetição aconteça, em quanto tempo ela vai ficar soando a repetição, a quantidade de efeito, e dependendo até você consegue configurar mais coisas. Piano seco, vou ativar. Consigo. Aqui eu tenho o tempo que esse delay vai acontecer. Isso pode ser sincronizado também com um tempo preciso, em 120, 140, 130 BPM, você consegue colocar isso no teclado, e também com o tap tempo, que é quando você vai apertando no ritmo da música, ele já vai automaticamente ajustando para você. Tem também, normalmente, a opção de feedback, que é o tanto que isso daí vai ficar repetindo. Vou deixar o feedback curtinho. Ele repete um pouquinho e já acaba. Vou deixar o feedback longo.
ele fica repetindo por um bom tempo. Vou zerar o feedback. E tem também a quantidade de efeito que eu vou misturar do som original com o efeito com o que eu estou mexendo, na verdade. Vou deixar zerado, não acontece nada. E aí eu vou adicionando o efeito. Dependendo também do teclado, dependendo como você vai mexer, você tem mais algumas outras opções. A opção de estéreo, você mexer um canal esquerdo diferente do direito, mas no caso como opções principais são essas. E reparem como ele faz diferença no efeito dessa música. Vou desativar agora o delay para vocês perceberem a diferença. Fica super esquisito. Vou voltar agora para o preset original. Olha a diferença. Seguindo, o próximo efeito é o chorus. O chorus é quando eu tenho uma fonte de som, né, uma fonte original do que eu estou produzindo do som, e essa fonte é duplicada, porém não exatamente igual. Ela tem um pequeno atraso em milissegundos e também de afinação. Aí ele dá um efeito de duplicidade, digamos assim. De novo o exemplo do piano. Tá seco aqui sem absolutamente nada. Se eu ligo o chorus, ele já dá esse efeito de duplicidade. Repara que parece que tem mais de uma voz acontecendo aqui. Uma voz que eu quero dizer é mais de um timbre, né? Sem o chorus. Com o chorus. E além do chorus eu vou ligar também um reverbzinho só para dar uma molhada no som. Olha a diferença. E o próximo efeito aqui da lista é o compressor. O compressor, falando de um jeito bem simples, ele nada mais é do que um nivelador de volume. E esse nivelador de volume eu tenho alguns parâmetros. Eu posso falar para ele quando que ele vai começar a nivelar esse volume, se vai ser para baixo ou vai ser para cima, um pico muito baixo, um pico muito alto. A intensidade que ele vai pegar esse volume, vai comprimir ou vai esticar, o que ele vai fazer, e também qual que é a velocidade que ele vai funcionar, que é o famoso ataque e release. No caso aqui desse teclado eu não tenho muitos controles. Eu ativo o compressor, coloco a quantidade dele, falo se é mais rápido ou mais lento e foi. Mas normalmente um compressor ele tem muito mais opção de controle do que ele tem nesse teclado. Esse teclado é bem limitado para isso. Mas já nesse efeito, depende do timbre, ele não funciona tão bem. Por exemplo, se eu pego o mesmo piano que eu estava dando de exemplo, piano natural, tá aqui, e vou ligar o compressor e vou colocar bastante efeito nele, ele dá uma achatada demais no som, eu perco completamente a dinâmica, o som fica meio morto, ó. Ele dá um efeito, até você pode usar isso, em música eletrônica às vezes tem um piano bastante comprimido de propósito, mas para fazer um piano solo, um arranjo não é legal. Vou desativar o compressor. O som fica bem mais limpo, bem melhor para ser tocado. Porém ele funciona muito bem em ocasiões que você precisa de mais punch, assim, que você precisa que o som venha mais por completo. Por exemplo, nessa música aqui, com o compressor. No caso dessa música, o compressor ele funciona como um nivelador para eu ter esse ataque forte, para que tudo saia igualzinho. Claro que se eu tocar mais fraco, isso vai sair mais fraco, mas ele me ajuda em determinados níveis eu ter um ataque um pouco mais constante. Agora eu vou desligar o compressor, vocês vão perceber que o volume vai cair bastante. Vou voltar ao preset original.
já muda bastante. E para fechar, nosso último efeito é a distorção. A distorção ela é bem útil para você causar algum tipo de sonoridade, algum tipo de textura. Ele é como se fosse uma distorção mesmo de guitarra. Estou voltando o preset aqui enquanto estou falando com vocês para o zerado. Mas ela pode ter alguns tipos. Mesma coisa, dependendo do teclado, ele te oferece mais de um tipo de distorção, você consegue colocar a quantidade e também a qualidade dessa distorção. Aqui no meu caso, eu não tenho muitos controles também. Eu tenho a quantidade, o quanto que eu vou colocar de driver e algumas simulações. Tenho um piano e vou colocar uma distorção. Dá uma sonoridade diferente. Funciona também muito bem com um órgão. O órgão ele dá um som mais agressivo, que o Deep Purple, por exemplo, John Lord usava bastante. Vou desligar a distorção nesse efeito para vocês perceberem a diferença. Tá aqui o efeito do jeito que ele é, que nesse caso eu estou usando uma distorção dedicada pro órgão. Muda totalmente. Vou voltar para o preset original. Ah, e pessoal, vale um comentário aqui que eu não mencionei nada sobre o equalizador, porque eu acho que vale um vídeo só sobre ele. Você pode interpretar que ele é um efeito ou simplesmente alguma coisa de correção, que você corrige para colocar alguma coisa ou para tirar alguma coisa que está sobrando. Comenta aqui embaixo se por acaso eu esqueci de falar algum efeito que você usa bastante, que acha que faltou aqui nessa lista. E lembrando que se você gosta dos meus vídeos, quer ver mais aulas de piano e teclado, conteúdo estruturado, início, meio e fim, dá uma olhada nos meus cursos lá no meu site, miloandreu.com.br. Tem também lá no site um teste de nível musical totalmente de graça para você que está meio perdido, não sabe por onde começar. Quer falar comigo, quer me mandar uma pergunta específica, uma pergunta direta, me segue lá no Instagram, eu sempre abro aquela parte de perguntas nos stories. E não menos importante, aliás, muito importante, curtiu esse vídeo, te ajudou em alguma coisa, deixa o seu like. E é novo aqui no canal, não quer ficar de fora quando eu lançar um vídeo novo, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho que fica do lado. Valeu e até a próxima!